Seja bem-vindo ao Nicodemos Cortes, um canal não oficial do Reverendo. Aqui você encontrará os melhores cortes de suas mensagens. Então deixe seu like e se inscreva no canal para receber novos vídeos. A visão que Paulo tem dessa batalha, ela é um pouco diferente da perspectiva que é trazida pelo movimento de batalha espiritual hoje. O movimento de batalha espiritual diz que nós precisamos caçar os demônios, saber onde é que eles estão, descobrir os nomes deles, tirá-los dos territórios que eles ocupam, derrubá-los, destroná-los do trono de Satanás, expulsá-los de uma determinada região. Então, a maneira como essa batalha tem sido ensinada na igreja nos últimos 25 anos, 30 anos, que é a data do movimento do surgimento do movimento de batalha espiritual, é que a guerra, a batalha espiritual é um ataque que Satanás tem que fazer aos demônios. Só que eu não estou vendo isso aqui. O que eu estou vendo é o contrário, é o diabo vindo contra mim. A ordem é que eu fique firme. Eu não encontro em nenhum lugar do Novo Testamento, especialmente no livro de Atos, que registra o trabalho dos apóstolos, que o apóstolo Paulo, quando chegava numa igreja para pregar, numa cidade para pregar o evangelho, primeiro ele ia fazer guerra espiritual para saber quem era o demônio daquela cidade, o nome do demônio, amarrar o demônio, destronar, para então ele poder evangelizar. Onde é que tem isso no Novo Testamento? Jesus nunca ensinou isso, os apóstolos nunca ensinaram, não está em lugar nenhum. O que a Bíblia está dizendo é que nós já vencemos, o nosso Cristo já venceu, Ele tem todo o poder no céu e na terra, resta-nos ficar firmes contra o inimigo derrotado que vem ao nosso encontro para fazer o maior estrago que ele puder, mas a vitória já é nossa. Então é uma batalha de resistência. É claro, se nós, à medida que nós pregamos o Evangelho e plantamos igrejas, se aparecerem pessoas possuídas de demônios ou com opressão espiritual, nós vamos mandar sair em nome de Jesus. Mas esse não é um ministério de libertação de demônios. Onde é que tem isso aqui no Novo Testamento? Quarta-feira venham para a igreja que nós vamos ter uma reunião para expelir demônio. Me encontra aqui os apóstolos marcando reunião de libertação de demônio, por favor, no Novo Testamento. Eu creio que pessoas podem ficar possessas de espíritos hoje, mas a minha tarefa não é sair catando, não. Agora, se aparecer, vai sair em nome de Jesus. Vai sair em nome de Jesus. Mas não é esse o meu ministério. Meu ministério é anunciar a palavra de Deus. Meu ministério é centrado em Cristo. É esse o ministério da igreja. Anunciar a Jesus e Ele vitorioso. As pessoas que formam ministérios em torno disso acabam glorificando quem? Quem acaba sendo o centro do ministério deles? Não. A nossa tarefa é ficar firme. A figura é de um soldado em campo já conquistado e que ele está firme guardando aquele território. E o inimigo derrotado está vindo em guerrilha contra ele, querendo tirá-lo daquela posição. Querendo tirá-lo daquela posição. Essa é a figura que nós temos que ter em mente. Eu tenho na minha cabeça uma imagem de há muitos anos passados. Estava na Holanda com minha esposa e filhos, na época em que o Iraque invadiu o Kuwait. E os Estados Unidos vieram em defesa e a Força Aérea dos Estados Unidos bombardeou as forças militares do Iraque, quebrou a espinha dorsal do exército iraquiano e os iraquianos tiveram que se retirar do Kuwait. Eles tiveram que sair. E a figura que eu tenho é na televisão, as imagens de poços de petróleo incendiados pelos iraquianos quando eles batiam em retirada. Eles perderam o domínio sobre o Kuwait, mas ao fugir, eles saíram destruindo tudo o que eles podiam, inclusive tocando fogo nos poços de petróleo do Kuwait. Essa é uma figura que eu gosto de usar para ilustrar o que é que nós estamos enfrentando aqui. Um inimigo que já foi derrotado, porque o Senhor Jesus tem todo o poder no céu e na terra. Ele venceu os principados e potestades. Então, Satanás é um inimigo derrotado, mas ele vai fazer o estrago que ele puder, até aquele grande dia em que o Senhor Jesus vier em glória. E Satanás então será lançado no lago que arde com fogo e enxofre. Por isso, irmãos, diz o apóstolo Paulo, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. É ele que está vindo, ele que está vindo contra nós. A segunda razão que Paulo diz, ou dá, para que nós tomemos a armadura de Deus e nos vistamos da força do Senhor Jesus, é a natureza dos nossos inimigos, que ele já preanunciou ao chamá-lo de diabo. Mas no verso 12 ele explica: porque a nossa luta, revestivos da armadura de Deus, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne,
e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus. A razão pela qual eu tenho que me revestir do poder de Cristo nesse mundo, viver unido ao meu Salvador vitorioso, como um soldado que está vestido de uma armadura, é porque os inimigos que eu tenho para enfrentar, eles são muito maiores do que eu, e eu não posso vencê-los na minha força. Os meus inimigos, diz Paulo aqui, o nosso inimigo, a nossa luta, no verso 12, não é contra o sangue e a carne, ou seja, não é contra pessoas de sangue, carne e ossos como nós. A nossa luta não é contra os nossos semelhantes. E é interessante que Paulo tenha dito isso quando ele estava preso lá em Roma. Ele estava preso em Roma. O imperador é inimigo dele e do cristianismo. Os judeus que denunciaram Paulo eram inimigos da fé em Cristo Jesus. Mas Paulo olha para o imperador, ele olha para aquele vasto império romano com sua arrogância, sua idolatria, e ele vê um poder maior por detrás do imperador e daquele império gigantesco. E ele diz: queridos, não pensem que a nossa luta é contra seres humanos, porque se fosse, não é? Então nós usaríamos armas humanas, nós pegaríamos na espada, talvez, ou enfim, usaríamos estratégias militares. Não, mas a nossa luta é contra poderes que vão além da realidade humana, que Paulo descreve aqui como sendo principados e potestades, dominadores desse mundo tenebroso, forças espiritual do mal nas regiões celestes. Regiões celestes é uma expressão que Paulo usa somente aqui, na carta aos Efésios, e que designa esse mundo espiritual que nos cerca, esse mundo invisível, onde o nosso Deus habita e onde transitam os anjos e demônios e onde se dá. É um mundo espiritual que interpenetra com a nossa realidade humana, essa realidade invisível que nos cerca. Esses seres, eles habitam essa região, esse espaço que intersecta com o nosso, essa realidade invisível que está ao nosso redor. Por isso que eles são chamados aqui de forças espirituais do mal. Espirituais no sentido de que eles não têm corpos como nós temos. Eles são seres imateriais. Poderosos, são designados aqui como forças. Eles têm o domínio desse mundo tenebroso. Paulo aqui na carta se refere pelo menos 2 vezes ao mundo presente como estando debaixo de trevas. Veja aí o capítulo 2, de 1 em diante. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, ou seja, o príncipe dos poderes aéreos ou invisíveis, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Paulo já tinha se referido ao diabo na carta, dizendo que ele é esse espírito, ele é o príncipe dos poderes aéreos que atua nos filhos da desobediência. É interessante que logo no capítulo anterior, no capítulo 1, ele falou do Espírito Santo atuando nos filhos de Deus, mediante Jesus Cristo. E agora ele fala do diabo atuando nos filhos da desobediência, que são aqueles incrédulos, aqueles que estão nos seus pecados e que não se arrependeram ainda, mediante a fé em Jesus, para serem salvos e perdoados. A ponto de Lutero, uma vez, ter dito que o homem é uma besta, ou ele é montado por Deus ou pelo diabo. Se você é de Deus em Cristo Jesus, o poder que atua em você é do Espírito Santo. Mas se você não é de Cristo, se você está nos seus pecados, esse príncipe dos poderes aéreos atua na sua vida. E diz ele aqui, não é, que escraviza segundo as inclinações da carne e dos pensamentos. Mais adiante, no capítulo 4, o apóstolo Paulo diz que a gente não deve andar como andam os gentios, aqueles que não creem no Senhor Jesus, na vaidade dos seus pensamentos, obscurecidos do entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do coração, e que se tornaram insensíveis e se entregaram à dissolução para cometer toda sorte de impureza. Ou seja, essa humanidade sem Deus, a humanidade que virou as costas para Deus, cega, surda, que não quer ouvir a Deus, andando na teimosia do seu coração, esses poderes governam essas pessoas, atuam nestas pessoas, iludindo, aumentando ainda mais as trevas do coração delas, encaminhando-as para falsos deuses, provocando a idolatria, levando-as a uma vida dissoluta, até que finalmente essas pessoas serão levadas à condenação eterna, ao juízo de Deus no inferno, pela ação destes seres. Não é que com isso Paulo está desculpando os pecadores não arrependidos, mas ele está dizendo da existência desses poderes
que são os dominadores desse mundo tenebroso e que atuam em todo lugar. Eles atuam na política, atuam nas artes, atuam na música, atuam no lazer, usos e costumes, na literatura, na universidade, na igreja, em todo lugar. Esses poderes estão agindo com astúcia, com o objetivo de destruir a obra de Deus e também destruir a sua própria vida. Essa é a razão pela qual nós temos de tomar a armadura de Deus. Ainda no verso 13, Paulo repete: portanto, ou seja, à luz da realidade dos nossos inimigos, tomai toda a armadura de Deus. E ele diz: para que possais resistir no dia mau. O que é o dia mau? Paulo já havia dito aqui que todos os dias são maus. Veja lá no verso 16 do capítulo 5: remindo o tempo, porque os dias são maus, mas dentre os dias maus tem uns que são piores do que os outros. Todos os dias são maus. Ou seja, é assim que Paulo descreve a nossa vida aqui nesse mundo. Dias são maus porque nós estamos nessa realidade marcada pelo pecado, onde o sofrimento existe, onde a incompreensão existe, a violência contra seres humanos, a falta de amor, enfim, tantas coisas, doença, dor e sofrimento. Os dias são maus e sempre serão maus, mas há dias que são piores do que outros. Paulo parece estar se referindo ao fato de que Satanás concentra os seus esforços nas pessoas em determinados períodos. Ou seja, nós sempre estamos sendo tentados de uma forma ou de outra, mas parece que tem dia que o diabo vem com toda a cavalaria. Você lembra de dias assim na sua vida? Que parece que ele resolveu marcar você. Quer dizer, talvez você já tenha uma presunção muito grande você pensar que o diabo veio pessoalmente tentar você. Ele deve estar tentando John Piper, John MacArthur, esse pessoal. Para nós ele manda um demônio de terceira escala, alguma coisa assim, né? Então é muita pretensão sua pensar que Satanás em pessoa está tentando você. Ele está tentando esse pessoal lá. Mas, porque ele não é onipresente, né? Satanás não é onipresente, ele não está em todo lugar ao mesmo tempo. Mas ou ele ou uma secla dele, parece que concentra. Tem dia que você tem a impressão que todas as forças do inferno se levantaram contra você. Aquela confusão mental, aquelas trevas, aquela angústia. E esse dia, na verdade, ele pode durar semanas, pode durar meses, pode durar anos até, em que você está sob profunda opressão, angústia, dificuldade, tentação. Eu uso como ilustração um período que eu acho que foi o dia mau da minha vida. Eu já tive vários, mas esse aqui foi quando nós estávamos na Holanda. Eu estava estudando para terminar o meu doutorado, estava com a Minka e com as crianças, e o professor, que era o meu orientador lá na Holanda, ele era um ateu, acreditava em nada. E quando ele soube que eu estava vindo da Universidade de Westminster, nos Estados Unidos, que é uma universidade muito conservadora, ele resolveu acabar com a minha fé. E aí, como ele estava me orientando, ele passou então uma lista de livros que eu tinha que ler. E aí você imagina tudo quanto é de ateu e liberal que eu tive que ler durante 1 ano e meio para poder fazer trabalhos para esse professor. Eu comecei a ler, e olha que eu já era um crente maduro, já era professor, já era pastor, já tinha dado aula no seminário, era um crente maduro já. Comecei a ler. E comecei a ler. E, gente, de repente, eu comecei a perceber alguma coerência, né? O que aquele pessoal estava dizendo, e aí, de repente, a dúvida começa a entrar no coração. Será que é verdade o que esse pessoal está dizendo? E aí entrou dúvida no meu coração, a ponto de que eu comecei a questionar a própria existência de Deus. E aquilo me paralisou. Quando eu me ajoelhava para orar, eu não conseguia orar. Não conseguia orar porque eu não tinha certeza de que tinha gente do outro lado me escutando. E durante 1 mês e meio, esse foi o dia mau, foi o pior dia mau que eu passei. Eu só fazia soluçar. Eu não conseguia falar com Deus. E aquela opressão, aquela angústia, a dúvida entrou no meu coração e me questionava, e eu não sabia de nada. Escapei por isso aqui de ser ateu, por isso aqui. Finalmente, em desespero, eu falei com o meu orientador nos Estados Unidos, Dr. Moisés Silva, um cubano naturalizado brasileiro, homem de Deus. Dr. Moisés, eu estou passando por dificuldade muito grande. Aí ele deu uma risada. Você está lendo o quê? O professor passou isso, ele deu uma risada e disse: leia esse livro aqui, que é antídoto, leia esse aqui. Então, me indicou todas as literaturas, e foi o que Deus usou para terminar
o dia mau, não é? A ação daquele professor que me ajudou intelectualmente e minha mente foi liberta para crer outra vez. Mas durante 1 mês e meio eu experimentei as angústias e as trevas da incredulidade como nunca eu tinha experimentado em minha vida. E hoje eu agradeço a Deus que me preservou, porque, como eu disse a vocês, eu cheguei muito perto de perder a confiança na palavra de Deus e na Escritura. Por isso diz aqui: tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. Eu creio que eu só resisti porque eu sou crente mesmo, né? Sou convertido de verdade. E a graça de Deus, né? Lá no íntimo eu não conseguia fugir de Deus, né? Não conseguia virar as costas para Deus, não tinha certeza de que Ele existia, mas também não tinha tanta certeza assim a ponto de dizer: eu vou virar minhas costas agora, né? Ele me segurou durante esse tempo. Há um dia mau que é diferente para cada pessoa. Talvez um sofrimento, uma doença, um relacionamento, um problema sem solução, não tem luz no fim do túnel. Mas para enfrentar esse dia e continuar crente, você precisa estar revestido da armadura de Deus, da força do Senhor Jesus e da glória do seu poder. A última razão que ele coloca aqui para que nós tomemos a armadura de Deus está no final do verso 13. Para depois de termos vencido tudo, permanecer inabaláveis. O alvo de Deus é que nós fiquemos inabaláveis aqui nesse mundo. Nós podemos sofrer ataques, nós podemos passar por momentos difíceis, como este que eu descrevi para vocês. Eu sei que você poderia contar também uma experiência, mas o alvo de Deus é que nesse mundo mau, cheio de dias maus e do dia mau, você possa passar por ele e permanecer crente, permanecer fiel a Deus. E por essa razão, você precisa se revestir do Senhor Jesus e da força do seu poder. Como um soldado veste a sua armadura para ir para o campo de batalha. A gente vê com tristeza cristãos completamente descuidados, que começam o seu dia ou vão para a batalha do dia a dia sem buscar a Deus, sem oração, sem comunhão com Deus, sem meditação na palavra de Deus, não tomam nenhuma atitude. Não é à toa que eles são laçados, não é à toa que são derrubados em problemas morais, em angústias, em erros e tropeços, e às vezes seguem heresias perniciosas, porque são descuidados na sua vida espiritual. A Bíblia é muito clara: você não pode ir contra esses poderes, e você precisa do Senhor Jesus, está revestido dele, senão você é uma vítima fácil, mais uma, que vai cair por causa da ação do diabo. Ele sabe exatamente as suas fraquezas e vai colocar no seu caminho aquilo que lhe atrai e lhe seduz. E você vai pousar como um passarinho naquele pé de árvore favorito, sem saber que ali está a armadilha, que vai lhe ferrar e vai lhe segurar e vai destruir a sua vida. Portanto, irmãos, tomemos toda a armadura de Deus para vencer tudo e permanecer inabaláveis. Eu quero terminar aqui com alguns pontos que nós podemos tirar do que vimos até agora. No próximo domingo, querendo Deus, mercê de Deus, nós terminaremos do verso 14 até o verso 20 e terminaremos a carta. Queridos, existe uma batalha acontecendo e você está no meio dela. E você está no meio dela. É uma batalha de natureza espiritual, de natureza invisível. É uma luta pela sua mente, é uma luta pelo seu coração. Estão errados aqueles que pensam que o alvo do diabo é tirar o teu emprego, tirar a tua saúde, tirar a tua prosperidade. É um erro essas pessoas pensarem que esse é o objetivo principal do diabo. Quem disse: eu te darei todos os reinos desse mundo, não foi Deus, foi Satanás. Se ele quiser, ele pode lhe dar prosperidade, fazer você rico e feliz da vida, desde que ele ganhe a sua alma, desde que ele encaminhe você no erro, desde que ele afaste você de Deus mais e mais. Então é um erro a gente pensar que batalha espiritual é uma luta para você se libertar da pobreza, da doença, dos males temporais que afligem os seres humanos aqui. Não estou dizendo que Deus não nos livra destas coisas, mas estou dizendo que é um erro você pensar que o alvo do diabo é esse. O alvo do diabo é sua mente, é o seu entendimento. Ele quer confundir você, ele quer fazer você acreditar na mentira, quer desviar você dos caminhos de Deus. O alvo do diabo é fazer você tropeçar moralmente, você ser infiel com sua mulher, com seu marido, ser desonesto, ser mentiroso. É isso que o diabo quer fazer, ele é o pai da mentira. E se ele fizer isso, ele vai afastar você de Deus e vai destruir a sua vida.
Então existe esse conflito e nós não podemos nos esquecer dele. Mas outra coisa que nós podemos aprender aqui é que a vitória já foi ganha. O Senhor Jesus já triunfou sobre os principados e potestades, e Ele tem todo o poder no céu e na terra. E Deus nos chama, e chama você nessa noite, a que você se revista de Cristo, para que você possa enfrentar essa realidade aqui nos dias maus. Só há uma maneira de você vencer estes poderes, é que você seja de Cristo Jesus, que você seja convertido, que você de fato nasceu de novo, que você se arrependeu dos seus pecados, que o Espírito Santo mora em você e Cristo é o seu Senhor e Salvador. Senão você está à mercê desses poderes e Ele vai iludir você e vai enganar você, e depois da sua morte você vai para onde Ele irá. A Bíblia descreve como sendo o lago de fogo e enxofre, onde o seu tormento nunca cessa e que foi preparado para o diabo e seus anjos. Ele sabe que ele está indo, mas ele quer levar o maior número possível de pessoas com ele. Só tem uma maneira de você vencer esses poderes, é você se submeter ao Senhor Jesus, renunciar aos seus pecados e dizer: Senhor, eu creio em Ti como meu Senhor e Salvador, e eu quero viver para a Tua glória, e diariamente tomar esse poder de Cristo na sua vida, como um soldado veste uma armadura, se preparando para a batalha. De outra forma, você não tem como enfrentar esses poderes. Se você está aqui essa noite e ainda não tem certeza disso, de que você pertence a Jesus, eu quero lhe convidar que nessa noite seja a noite em que você diga: sim, Senhor, eu quero crer. Nessa noite eu quero entregar a minha vida àquele que venceu. Essa noite eu renuncio a mim mesmo, aos meus pecados, e eu confio no Senhor Jesus como meu Senhor e Salvador. Você pode fazer isso diretamente para com Deus, dirigir-se a Deus em oração. A palavra de Deus nos diz que Ele não rejeita o coração quebrantado e que Ele escuta a oração daquele que está humilde aos seus pés. Talvez você seja crente aqui essa noite, mas caiu, você errou, você desobedeceu a Deus, você fez o que não devia, e você está agora caído. Você sabe disso, a sua consciência lhe diz isso. As outras pessoas dizem isso. Você sabe que você pecou. Mas mesmo que a palavra de Deus descreva a igreja e a vida cristã como um conflito constante, isso não quer dizer que esse conflito e essa vitória e essas batalhas, elas são ganhas constantemente. Há momentos em que nós falhamos, há momentos em que nós caímos. Davi caiu, Pedro caiu, Moisés falhou, o profeta Elias falhou. Há tantos outros homens de Deus na Bíblia que infelizmente fracassaram num determinado momento. Mas o que é comum a todos eles é que eles se levantaram. Eles não ficaram caídos, eles não desertaram o exército, eles não foram embora. Mas eles se levantaram melhores, mais experientes, mais preparados, mais prontos para o combate, conhecendo mais a eles mesmos e também o inimigo. E é o que eu queria que você fizesse nessa noite. Qualquer que seja o erro em que você caiu, que você se volte para Deus pedindo perdão e dizendo: Deus, eu quero confessar que eu errei, que eu fui negligente, que eu abandonei a armadura de Deus, mas eu quero recomeçar a minha vida. Eu quero recomeçar a minha vida, quero pedir perdão. E nessa noite eu digo ao Senhor: eu vou procurar as pessoas que estão envolvidas no meu erro, vou colocar minha vida em ordem e vou diariamente, a partir de agora, tomar a armadura de Deus, diariamente, me revestir do Senhor Jesus pela oração, leitura da palavra, meditação, tirando tempo para o Senhor. Eu tenho certeza que o Senhor Jesus está pronto para levantar qualquer soldado ferido, porque Ele nos ama e se deu na cruz por nós.